mais Algarve. O Algarve num clique. Na segunda-feira, 27 de outubro de 2025, ao final da tarde, o Teatro das Figuras acolheu a cerimónia oficial de tomada de posse dos órgãos autárquicos do município de Faro para o mandato 2025-2029. A sessão, aberta à população que encheu o auditório do teatro, marcou o início de um novo ciclo político na capital algarvia. O momento solene contou com a instalação dos eleitos para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, na sequência das eleições autárquicas de 12 de outubro. Perante a plateia, António Miguel Pina, do PS, assumiu a presidência da Câmara Municipal de Faro, reconquistando a autarquia para os socialistas após 16 anos de governação PSD. Na sua intervenção, o novo presidente sublinhou que não promete milagres, mas sim trabalho, transparência e resultados. Entre as prioridades anunciadas para o mandato estão a criação de habitação, requalificação do espaço público, reforço dos cuidados de saúde e valorização da frente ribeirinha. Pina garantiu ainda que todas as ações terão metas mensuráveis e calendário definido, defendendo uma política de proximidade e ética institucional. A Assembleia Municipal será presidida por Macário Correia, do PSD, eleito com o apoio da coligação Faro Capital de Confiança e dos deputados do Chega, numa votação apertada que refletiu a ausência de maioria absoluta. O novo presidente da Assembleia apelou à cooperação entre os órgãos, defendendo uma revisão do modelo autárquico e uma gestão mais eficiente e dialogante. Com este novo mandato, Faro inicia uma etapa marcada pela alternância democrática, pela pluralidade política e por uma renovada ambição de desenvolvimento territorial e coesão social. Peço, por favor, a gentileza de tomarem os vossos lugares para podermos dar início a esta sessão. Permitam-me, em primeiro lugar, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante, transmitir-vos as boas-vindas e agradecer, em nome da Assembleia Municipal, que é a entidade com competência para o ato de instalação dos órgãos da autarquia, agradecer a vossa presença. Esta cerimónia terá início com a instalação da Assembleia Municipal, procedendo de imediato à leitura do auto e tomada de posse dos seus novos membros, por ordem de eleição das eleições autárquicas que tiveram lugar no passado dia 12 de outubro. Peço por isso que se passe à leitura do auto de instalação e que se proceda em simultâneo à chamada dos cidadãos eleitos. Por favor, muito obrigado. Pelos 18h30, nesta cidade de Faro e no edifício do Teatro Municipal, onde se encontrava Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante, compareceram pessoal e previamente convocados com vista a proceder-se à instalação da nova Assembleia Municipal deste município, para o quadriênio de 2025 a 2029, e em conformidade com o disposto no artigo 44º da Lei nº
número 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, os seguintes cidadãos que expressamente foram eleitos para este órgão deliberativo da administração municipal no ato eleitoral que teve lugar no passado dia 12 de outubro e cujos dados de identificação civil aqui se dão por reproduzidos. José Macário Custódio Correia, residente em Tavira, eleito pela lista Faro Capital de Confiança, PPD-PSD, IL, CDS-PP, PAN-MPT. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ana Cristina Marques Guerreiro, residente em Faro e eleita pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Severino Manuel Camacho Carreira, residente em Arranhado, eleito pela lista Chega. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Maria Alexandra Patrocínio Rodrigues Gonçalves, residente em Faro e eleita pela lista Faro Capital de Confiança, PPD-PSD, IL, CDS-PP, PAN-MPT. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com a lealdade as funções que me são confiadas. Carlos Alberto, residente em Faro, eleito pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Francisco Manuel Mateus Domingos Conde Soares, residente em Faro, eleito pela lista Faro Capital de Confiança, PPD-PSD, IL, CDS-PP, PAN e MPT. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Hilda Maria Lita Pereira da Silva, residente em Faro, eleita pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Luís Manuel Ferreira Guilherme, residente em Faro, eleito pela lista Chega. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Daniel Martins Viegas, residente em Faro, eleito pela lista Faro Capital de Confiança, PPD-PSD, IL, CDS-PP, PAN e MPT. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Guilherme Sabrosa Apolinário Portada, residente em Faro, eleito pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Lília Carina Bispo Martins, residente em Faro, eleita pela lista Faro Capital de Confiança, PPD-PSD, IL, CDS-PP, PAN e MPT.
Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Nathalie Christine Damião Santos, residente em Faro, eleita pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Margarida da Silva Martins, residente em Quarteira, eleita pela lista Chega. Não precisa do seu nome. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Adriano João Leal Cardoso Guerra, residente em Faro, eleito pela lista Faro Capital de Confiança, PPD-PSD, IL-CDS-PP, PAN e MPT. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Luís Miguel Neves, residente em Faro, eleito pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Carlos Eduardo de Deus Pereira, residente em Faro, eleito pela lista Faro Capital de Confiança, PPD-PSD, IL-CDS-PP, PAN e MPT. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ana Isabel Gonçalves de Magalhães, residente em Faro, eleita pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Artur Manuel Gonçalves Pacheco, residente em Olhão, eleito pela lista Chega. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. António Filipe Parra Martins, residente em Faro, eleito pela lista CDU, Coligação Democrática Unitária. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Maria Adriana Martins Fulgêncio, residente em Faro, eleita pela lista Faro Capital de Confiança, PPD-PSD, IL-CDS-PP, PAN, MPT. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Paulo Jorge dos Santos Neves, residente em Lolé, eleito pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Carlos Edgar Alves Gonçalves, residente em Quarteira, eleito pela lista Faro Capital de Confiança. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Sandra Maria Barão Teixeira, residente em Olhão, eleita pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. José Manuel Vaz Ferreira, residente em Faro, eleito pela lista Chega. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Manuel Eurico dos Santos Mestre, residente em Faro, eleito pela lista Faro Capital de Confiança. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Rui Manuel de Jesus Iria, residente em Faro, eleito pela lista Partido Socialista. Onde é que é isto? Aqui. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Rodrigo Filipe Palminha Teixeira, residente em Faro, eleito pela lista Partido Livre. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Para a mesma finalidade e por força do disposto no artigo 42º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, compareceram igualmente os cidadãos que encabeçam as listas mais votadas para as Assembleias de Freguesias. Pela Freguesia de Santa Bárbara de Neche, Carlos Augusto Murta Costa, residente em Faro, eleito pela lista CDU, Coligação Democrática Unitária. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela Freguesia de Montenegro, Virgínia Maria Guerreiro Alcaria Alpestana, residente em Faro, eleita pela lista Faro Capital de Confiança. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela União das Freguesias de Faro, Sé e São Pedro, Paula Alexandra Amaral do Carmo Matias, residente em Faro, Partido Socialista.
Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei, com lealdade as funções que me são confiadas. Obrigada. Pela freguesia da Conceição, Dário José Martins Valente, residente em Faro, eleito pela lista Chega. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela freguesia de Estoi, Luís Daniel Rosário Barriga, residente em Faro, eleito pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Verificada a conformidade formal do processo eleitoral com a identidade dos eleitos presentes acima indicados, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante considerou os investidos nas suas funções, assim como declarou instalada a Assembleia Municipal, podendo, consequentemente, entrar em atividade. Para constar e devidos efeitos, lavrou a presente ata, que fica assinada e rubricada pelo Presidente da Assembleia Municipal cessante e por Maria Antónia Martins do Nascimento, diretora do Departamento de Gestão Administrativa e Patrimonial da Câmara Municipal de Faro, designada por aquele Presidente, nos termos do número 2 do artigo 44º da Lei número 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, para redigir e subscrever esta ata, que é assinada pelos eleitos presentes. Terminado o ato da instalação da Assembleia Municipal, vamos prosseguir com a instalação da Câmara Municipal, que será conduzida pelo cidadão melhor posicionado na lista vencedora da eleição para a Assembleia Municipal, José Macário Correia. Procedo à leitura da ata e chamada dos cidadãos eleitos. Aos 27 dias do mês de outubro de 2025, pelas 18h30, nesta cidade de Faro e no edifício do Teatro Municipal, onde se encontrava José Macário Custódio Correia, na qualidade de cidadão melhor posicionado na lista vencedora da eleição para a Assembleia Municipal e por opção do Presidente da Assembleia Municipal cessante, em virtude de integrar este órgão municipal, compareceram pessoal e previamente convocados, com vista a proceder-se à instalação da Câmara Municipal para o quadriênio de 2025 a 2029 e em conformidade com o disposto no artigo 60º da Lei número 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, os seguintes cidadãos que expressamente foram eleitos para os mandatos deste órgão executivo da administração municipal no ato eleitoral que teve lugar no passado dia 12 de outubro e cujos dados de identificação civil aqui se dão por reproduzidos. António Miguel Ventura Pina, residente em Faro, eleito pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções de Presidente da Câmara Municipal de Faro que me foram confiadas pelos cidadãos. Muito obrigado. Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte, residente em Faro, eleito pela lista Faro Capital de Confiança. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Maria Valentina Filipe Coelho Calisto, residente em Faro, eleita pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pedro Miguel Soares Pinto, residente em Porto Alegre, eleito pela lista Chega. O Sr. Vereador Pedro Pinto solicitou que se lhe comunicasse aqui a sua impossibilidade de estar presente, porquanto é Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Chega e tem trabalhos parlamentares esta tarde, não pode comparecer, o que pede que se transmita o que aqui faço com toda a devida honra que me foi solicitado. Muito obrigado. Gonçalo Manuel Duarte Gomes, residente em São Brás de Alportel, eleito pela lista Faro Capital de Confiança. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Carlos Manuel Guerreiro Gomes Luís, residente em Faro, eleito pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Teresa Alexandra Viegas Correia, residente em Faro, eleita pela lista Faro Capital de Confiança. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tatiana Henriques Homem de Gouveia, residente em Faro, eleita pela lista Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Fátima de Jesus Teles Varela Pintão dos Reis, residente em Faro, eleita pela lista Chega. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Verificada a conformidade formal do processo eleitoral com a identidade dos eleitos presentes acima indicados, são os mesmos considerados investidos nas suas funções e é declarada a instalação da Câmara Municipal, podendo, consequentemente, entrar em atividade. Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente ata, que fica assinada e rubricada pelo cidadão melhor posicionado na lista vencedora da eleição para a Assembleia Municipal e por Maria Antónia Martins do Nascimento, diretora do Departamento de Gestão Administrativa e Patrimonial da Câmara Municipal de Faro, designada nos termos do número 2 do artigo 60º da Lei número 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, para redigir e subscrever esta ata, que é assinada por todos os eleitos presentes.
Terminados os atos de instalação dos órgãos da autarquia, esta cerimónia tem continuidade com a realização da primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal com vista à eleição do seu presidente e secretários da mesa. De acordo com o número 1 do artigo 45º da Lei número 169/99 de 18 de setembro, na sua atual redação, o cidadão que encabeçou a lista mais votada irá conduzir estes trabalhos, continuando na mesa da Assembleia José Macário Correia, eleito pela coligação Faro Capital de Confiança. Muito boa tarde. O ato seguinte é a eleição da mesa, nos termos da lei, uma vez que está devidamente instalada a Assembleia Municipal, é esse o passo seguinte que tem que se dar. A legislação prevê a eleição por listas ou uninominal. Havendo listas, votam-se as listas. A lista que tiver mais votos é vencedora. Havendo empate, passa-se a votação uninominal. É o que dispõe a lei e é isso que vamos fazer. Eu estou de costas para os membros da Assembleia, o que não é habitual, e não será assim de hora avante, mas em relação a listas vejo aqui uma, presumo que possa haver mais. Ok? Sim. Posso? Não está previsto usar a palavra. Posso, mas tenho que apresentar os nomes das pessoas. Você apresenta? Eu apresento. Muito bem. Não sei se percebe. Percebo. Carlos Alberto e Natália. Pronto, estão apresentadas duas listas. Não sei se há mais alguma. Não há. Estão apresentadas duas listas. Eu peço agora aqui ao staff da Assembleia Municipal para nos ajudar nesta tarefa de se proceder à votação. A votação será feita, obviamente, numa pequena cabine que está ali, com uma urna que eu espero que me possam providenciar, e com a colaboração das senhoras funcionárias da Assembleia, que vão seguramente colaborar neste ato muito transparente e que esperamos que corra bem e depressa. Ponha aqui assim. Foram entregues na mesa duas listas. Uma que se pode chamar A e outra que se pode chamar B. Não sei se os boletins estão preparados nesse sentido, julgo que sim. Elas previram tudo. E os boletins? Estão ali? Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar pelos nomes cada um dos 27 mais 5, 32 membros. Entregarei a cada um o respectivo boletim e depois fazem aquilo que todos estão habituados e que fizeram a última vez há 15 dias. Ponham uma cruz no quadradinho respectivo, não ponham coisa nenhuma ou fazem outra coisa qualquer que eu me dispenso de comentar. Mas que se vê às vezes nos boletins, nas atas de apuramento geral, vê-se isso. Julgo que aqui não. A lista designada A tem como seguintes membros: Presidente José Macário Correia, Primeiro Secretário Severino Camacho Carreira, Segundo Secretário Maria Alexandra Gonçalves. A lista B tem como 3 membros Ana Cristina Guerreiro, como Presidente, Primeiro Secretário Carlos Alberto e Segundo Secretário Nathalie Cristine. Há um erro no meu nome, mas isso julgo que é de menos importância. Sou eu próprio, José Macário Correia. Portanto, eu vou chamar os membros, começando por me chamar a mim próprio, que sou o primeiro da lista, e portanto eu vou votar à vista de toda a gente. Pronto. Ana Cristina Guerreiro. Julgo que todos perceberam A's e B's. Está tudo esclarecido? Tudo bem? Severino Carreira. Alexandra Gonçalves. Já. Carlos Alberto. Francisco Soares. Sr. Presidente? Sim. Hilda Silva.
Hilda Silva. Luís Guilherme. Eu compreendo que seja um pouco aborrecido estarem à espera, mas não há outra solução perante a lei. Não há música, não há nada, portanto. Mas agora temos este teatro operacional montado, é difícil desmontar aqui as cenas de teatro. Paciência. O Sr. Belos, à próxima vez, orienta melhor isto. Daniel Viegas. Guilherme Portada. Lília Martins. Nathalie Santos. Margarida Martins. Luís Neves. Ana Magalhães. António Martins. Qual é a lei? Não custa bem, já fica normal. Olha. Carlos Gonçalves. Gosta? Deve Teixeira. José Vaz. Manuel Mestre. Diga. Rodrigo Teixeira. Posso pôr isto aqui, se precisar. Virgínia Alpestano. Dário Valente. Carlos Costa. E por último, Luís Barriga. Foi rápido. Eu solicito às funcionárias da Assembleia Municipal que procedam à contagem e à verificação dos boletins e que comuniquem o resultado.
Boa noite. A lista A foi a vencedora com 16 votos. A lista B teve 15 votos e houve uma abstenção. A sessão prossegue com uma curta intervenção da minha parte e depois a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, a que segue depois uma sessão de cumprimentos, em que ficarão alinhados aqui nesta direção da vossa direita para a esquerda os eleitos, o Presidente da Câmara, o Presidente da Assembleia Municipal, os vereadores, pela ordem do método Donte, e os secretários da Assembleia e os demais, caso caibam e queiram estar. Portanto, faremos aqui uma sessão de cumprimentos por esta ordem, para os muitos que queiram deslocar-se e para não haver engarrafamentos nem colisões, será esse o seguimento normal das coisas. Eu agradeço, obviamente, a confiança da Assembleia Municipal. Eu estou rodeado destes magníficos secretários que exerceram as suas funções durante o mandato e vou dirigir-me ali para vos dar algumas palavras de circunstância, porque, como podem imaginar, não escrevi nenhum discurso, não tinha tempo para isso, entre a eleição e este momento. Muito obrigado. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal eleito e empossado, os meus cumprimentos ao Presidente da Câmara Municipal cessante e aos cessantes anteriormente, João Botelheiro, Luís Coelho e outro que está aqui na circunstância, não é citado. Quero, obviamente, cumprimentar os senhores deputados, o Sr. Bispo, a Excelência Reverendíssima, cônegos aqui presentes, as Forças de Segurança, magnífico Reitor, e, naturalmente, o Sr. Presidente da CCDR, também é dos antigos Presidentes de Câmara, tem as duas qualidades, magistrados, que aqui estão, do Ministério Público em particular, outros diretores regionais, provedor da Santa Casa e demais IPSS, os senhores vereadores eleitos e os cessantes com cumprimento também, os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, que não estão empossados como tal, mas como membros da Assembleia Municipal, os secretários e os demais membros da Assembleia, a quem peço desculpa de estar de costas, que não é nada protocolar fazer isso, os diretores de serviços, cá estão alguns, chefes de divisão, o presidente do Sporting Clube Farense, que naturalmente não pode nunca ser esquecido, porque ser de Faro é ser farense, e a todas as senhoras e senhores que aqui estão, os meus cumprimentos de saudação por esta função que naturalmente vou desempenhar ao vosso serviço e não ao meu. Quero naturalmente dizer-vos que estou aqui num ato de coragem. Eu já disputei 8 eleições autárquicas, fora as outras. Nas últimas 6 vezes, que encabeçei listas, ganhei. Sinal que se criou algum capital de confiança entre mim e os cidadãos que representei, fosse aqui, fosse em Tavira e noutros locais por onde naturalmente exerci as minhas funções. Sinto-me bem com essa relação de confiança que está estabelecida. E tenho, para esclarecer qualquer dúvida, o direito de me apresentar aqui como candidato à Assembleia Municipal como Presidente. Porque essa foi a vontade dos farenses. E essa vontade deve ser respeitada. Seria uma falta de coragem da minha parte não o fazer. E, portanto, estou aqui por isso. Todavia, quero-vos dizer que a campanha eleitoral terminou há 15 dias. E deve-se viver um tempo de algum consenso e de algum trabalho em conjunto a bem de Faro. E é para isso que aqui estou. Quero-vos dizer que eu acho que temos que ter alguma atenção em relação ao modo de funcionar destes órgãos autárquicos. Esta mesa não tem a composição que eu queria que tivesse. Eu sei que há um tempo de confronto e há um tempo de consenso. Os cidadãos de Faro votaram claramente em 3 forças políticas, sem menor respeito por qualquer das outras, mas votaram expressivamente em 3. A Assembleia da República, de uma forma muito clara, tem na mesa os principais partidos que elegeram deputados. Eu gostava que a Assembleia Municipal de Faro fosse assim também. Não é por vontade alheia, que não é a minha. Depois, quero-vos dizer ainda que a vida pública, e quando se tem alguma maturidade nesse campo, exige alguma relação
alguma conversa e alguma maneira de tratar as coisas consensualmente. Eu entendo, por experiência da minha vida, que a legislação autárquica está obsoleta e não está adaptada aos tempos modernos. Os principais partidos políticos que fundaram a democracia há 50 anos gizaram um modelo de funcionamento das autarquias que 50 anos depois não faz sentido nenhum. E eu vou explicar porquê. E espero que em muitos outros sítios deste país, nestes dias, alguém explique também para que os senhores deputados, de uma vez por todas, entendam isso e as direções dos partidos políticos. Nos anos 70, quando se concebeu o modo de funcionamento das câmaras e das assembleias municipais, as câmaras municipais não tinham técnicos, por isso foram criados os gatos. Havia câmaras municipais que não tinham qualquer técnico superior. Há pouco tempo estava aqui ao meu lado uma senhora que há 28 anos era a única técnica superior de uma câmara municipal aqui perto. Eu sei do que falo. Depois, as câmaras municipais tinham a secretaria, o chefe de repartição da tarimba, 3 cantoneiros, um dumper e 2 varredores. Este era o funcionamento das câmaras há 50 anos. E a democracia estabeleceu que todos os partidos iam para o Executivo. Então fez 2 parlamentos. Um parlamento no Executivo e outro parlamento na Assembleia Municipal. Com poderes repartidos e que não são funcionais. Isso tem que ser revisto claramente. Hoje, o poder local e uma Câmara Municipal é um holding empresarial. Com teatros, piscinas, empresas municipais, participação em capitais públicos, participação em capitais privados, regimes de concessão, um vasto mundo de circunstâncias, mais as competências recentes e algumas já há algum tempo, na saúde, na educação e noutros domínios, a gestão de uma Câmara Municipal não se compadece com o modelo de há 50 anos. O país mudou, o poder local mudou, mas alguém que faz leis não reparou que 50 anos depois alguma coisa mudou. Não faz sentido que um Presidente de Câmara não tenha condições para governar, mas tem que se dar às Assembleias Municipais outros poderes e outras circunstâncias que atualmente não têm. Para não falar de Faro, dou-vos 2 casos concretos de quem lê com atenção os resultados eleitorais. A Câmara de Beja tem 7 membros no Executivo. O Presidente da Câmara foi eleito com um vereador. 2, 2, 2, mais 1. Foi assim que funcionou a Câmara de Évora, neste mandato que termina agora. Vejam, o Presidente da Câmara senta-se à mesa, tem um vereador com ele e tem 5 que estão contra. Este é o modelo de gestão que o Estado português concebeu para as autarquias. Isto não faz sentido nenhum. Depois tem assembleias municipais muito representativas, esta tem 9 partidos, mas tem competências razoavelmente curtas, e as câmaras municipais, quando se elege estas pessoas pelo método D'Hondt, durante 4 anos, o que quer que lhes aconteça na vida, esta lista que foi entregue no Tribunal é inalterável. Algum governo poderia funcionar assim? Em algum país democrático? Não. O poder local em Portugal é assim. Alguém tem que pensar nisso com poder de decisão. Não é aqui. Eu não vos estou a dizer isso para votarem a favor e ficar resolvido no final desta sessão. Não fica. Mas ficava-me mal se não o dissesse, porque tenho experiência própria para o dizer e sei daquilo que falo. A governabilidade das autarquias exige outro pensamento e outra legislação. Há 72 câmaras municipais neste momento em Portugal que nestes dias vendem e compram colunas vertebrais a um ritmo assustador. Uma coisa vergonhosa, completamente vergonhosa. Eu não vos conto o que sei daqui, aqui ao lado, e mais longe, e mais acolhi. Eu só sei que aprendi com uma pessoa que faleceu num desastre de avião há 45 anos, uma coisa muito correta que ele disse e que várias vezes é citado. A política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. E eu tenho assistido a vergonhas muitas e graves nestes tempos recentes que se vivem. Os vereadores não se devem vender. A coluna vertebral e a ética faz parte da afirmação pública da reputação. E uma pessoa que dá a cara em cartazes, que afirma as suas qualidades perante os demais, não pode negar essas qualidades, seja por jogos de bastidor ou outros jogos quaisquer, nos dias seguintes. Apelo a que tenham isso em consideração. Eu sei do que falo. Depois, meus amigos, quero-vos dizer que esta Assembleia Municipal tem 9 partidos e 5 freguesias, 32 membros. Em caso de empate, tem um presidente. Depois, eu dei a minha cara, pela enésima vez, em cartazes e falei com milhares de pessoas na rua. Eu entendo que uma campanha eleitoral é um ato cívico de responsabilidade em que alguém deve falar com as pessoas, ouvi-las e, naturalmente, ter esse diálogo e ter um compromisso. Eu escrevi, sem saber qual era o resultado das eleições, escrevi que queria que a Assembleia Municipal, coisa que é raro, habitualmente não escrevem nada, dão uma fotografia para a lista e se fica por aí. Eu disse que a Assembleia Municipal, de facto, tinha que ter debates estratégicos que não são do partido A nem do partido B, são das funções de Faro no contexto regional. E esse debate tem que ser feito, e em temas que são fundamentais. Temos que ter uma Assembleia Municipal de jovens.
Os jovens não estão a participar na política como nós gostaríamos. E essa Assembleia Municipal de Jovens, que não é inovadora, muitas câmaras municipais têm, é para trazer jovens das escolas, das associações juvenis, para a vida pública. Dar-lhes a cultura política pela positiva e não aquilo que a gente vê e que aprende do pior que os políticos fazem, que eu citei há minutos atrás. É por isso que eu estou aqui. E estou aqui para que a Assembleia Municipal tenha também uma função de provedoria que o deve ter, que é o último reduto dos cidadãos. Perante o funcionamento, bom ou mau, dos serviços públicos diversos, a Assembleia Municipal deve ser a provedoria onde se recorre em última instância. E algumas são assim. Por outro lado, é preciso pensar em debates estratégicos para o Algarve, que as Assembleias Municipais, e esta, com a configuração alargadíssima que tem, pode fazê-lo. Além de ter, obviamente, reuniões descentralizadas no território, seja em Estóia, em Santa Bárbara, em Montenegro ou em qualquer outro sítio. Tem que ter essa missão. Eu não estou aqui a troco das centenas de euros que acho que vou ganhar por ano e não preciso de avança nenhuma. Eu não preciso de avanças de dezenas de milhares de euros para ser Presidente da Assembleia Municipal. Eu sou com as centenas de euros que me pagaram em cada ano. E é por isso que eu estou aqui. E isso dá-me a coragem e a frontalidade de falar assim. Depois, quero-vos dizer que tem que haver uma cooperação estreita entre a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal. Não será na Assembleia Municipal um foco de confrontação ou de oposição à Câmara Municipal. Estamos aqui para trabalhar juntos, em cooperação e dialogando. É isso que os cidadãos de Faro querem e disseram há 15 dias. É para isso que eu estou aqui. Eu não preciso deste lugar para trampolim de qualquer outra coisa. Só quero fazer isto. Já fiz várias outras coisas na vida, que não vou relatar, que são do conhecimento público há mais de 40 anos. Não preciso de mais nada. Preciso apenas de ser reconhecido como um tipo que quer dar de si o melhor que sabe e pode a Faro e aos farenses. E é por isso que estou aqui. Nem é a troco de mordomias, nem de ordenados, nem no estatuto que acho que está feito na minha vida. É por isso que estou convosco. E quero dizer mais. Estarei presente e serei exigente. A qualidade dos atos públicos da Assembleia Municipal tem que ser reconhecida. Há coisas que eu vi em algum passado que não serão praticáveis no futuro. A Assembleia Municipal tem que ter documentos com qualidade, com rigor técnico e que sejam inteligíveis para os cidadãos. A Câmara Municipal é um produtor de jurisprudência à escala municipal e isso tem que ser feito com qualidade para que toda a gente entenda aquilo que se decide na vida das empresas, na vida das pessoas, na vida das famílias e que isso seja claro, rigoroso, transparente e objetivo. É para isso que cá estou. Depois, devo dizer mais, que o Algarve precisa de causas nobres e Faro tem que assumir esse papel no contexto regional. Não pode ser uma qualquer cidade onde se espartilham serviços por todos os outros concelhos e Faro fica a viver da história à sombra da Sé e a ver os aviões aterrar no aeroporto. Não é essa a missão que eu entendo para Faro. Faro tem que marcar o ritmo, tem que ser liderante e tem que se firmar. E isso importa uma Câmara Municipal ativa, dinâmica em toda a sua variação e uma Assembleia Municipal que seja cooperante, colaborante, ativa, dinâmica e solidária nas coisas fundamentais. É isso que temos que fazer. Depois quero dizer que tenho com os presentes, por história da minha vida com certeza, uma relação de conhecimento que acho que é razoável. Conheço há um quarto de século o Presidente da Câmara, com quem nos encontramos tantas e tantas vezes em circunstâncias várias em que a nossa vida se cruzou ou que trabalhamos em conjunto em funções diferentes. Conheço a Vice-Presidente há pelo menos 45 anos, em que nos encontramos numa faculdade de Algures, perto de Lisboa, e de então para cá cruzamos a nossa vida e o dia-a-dia muitas vezes em causas comuns com que trabalhamos. Na variação, a Teresa Correia e o Cristóvão Norte passaram algum tempo da vida conjuntamente comigo no espaço do Conselho de Faro. Com os outros não tanto, mas quero destacar em particular a professora Fátima Teles, que vindo da sociedade civil, vindo daquilo que é a sociedade que não tem a política como objetivo, está aqui e dá o seu melhor em termos de transparência, de seriedade e de honestidade e Faro tem muito a ganhar com isso. Por isso a todos quero naturalmente agradecer a dedicação com que se vão dedicar, com que vão praticar aquilo que é o trabalho por Faro. Quase a chegar ao fim, quero-vos dar nota de que há causas que Faro não pode abdicar. O comando de Faro da GNR é em Faro. O comando de Faro da GNR é em Faro. E, portanto, aquilo que está em cima da mesa tem que ser resolvido o mais depressa possível. O comando da GNR é em Faro, como muitos outros serviços de Faro são em Faro. E o Hospital Central do Algarve é entre Faro e Lolé, mas não pode haver um parque das cidades só de um lado. Quando eu desenhei com o Soroki Emídio
há 12 anos, os limites de Faria de Lolé, que estavam por resolver desde 1836, fizemos o estádio a meio, metade para cada lado. Do lado de cá não pode ficar um vazio e as coisas do lado de lá. A relação do Parque das Cidades com Santa Bárbara tem que ser repensado e revisto, é uma centralidade que tem que ser feita ali, e Faro não pode ficar a dar paisagem para o lado de lá sem aproveitar daquilo que tem que aproveitar, obviamente. E a Ria Formosa, que é uma coisa que deve estar no drama de consciência de centenas de políticos. Não faz sentido que desde os tempos do meu liceu, dos anos 70, quando eu conheci o Bom João e os territórios à beira-mar, 50 anos depois, quando passo ali, lembro de como lá entrei, ou quando saí do comboio, para ir para o liceu, e o que vi ali e o que vejo hoje. É uma vergonha para Faro o estado da sua frente de mar, da sua frente de ribeirinha. Esta é uma questão que não se resolve num mandato. Não estou a pedir ao Presidente da Câmara que resolva nestes 4 anos. Mas é um caminho que tem que ser trilhado, tem que ser levado por diante com aquilo que já está pensado e que está feito. Faro não pode ter aquela degradação, aquele estado de abandono naquilo que deve ser a parte mais rica da cidade. Temos todos que trabalhar por isso. Terminando. Termino, meus amigos, dizendo e sublinhando: estou aqui por uma única razão: servir Faro. Estava tranquilo na minha vida e tenho as 24 horas ocupadas, não precisava de mais uma ocupação para não andar nos cafés ou nos bancos de jardim. Mas arranjei esta ocupação que, somada com todas as outras, eu vou desempenhá-la e estou aqui por cada um de vós de uma forma honesta, limpa e tranquila. É por Faro que estou aqui, é por Faro que me vou batalhar, é por todos vós e cada um que vamos em frente. Viva Faro! Vamos ouvir a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, António Miguel Pina. Muito boa tarde a todas e a todos. Começo por cumprimentar o Presidente da Assembleia Municipal, que acaba de ser eleito. Meus parabéns, caro Engenheiro Macário Correia. Quero cumprimentar de forma amistosa o Presidente Rogério Bacalhau, Presidente cessante, assim como os senhores e senhoras autarcas cessantes, assim como todos aqueles que foram eleitos. Senhor Reverendíssimo Bispo do Algarve, Dom Manuel, os meus sinceros cumprimentos, magnífico Reitor, Dr. Paulo Águas, Senhor Presidente da CCDR, senhores deputados, senhores vereadores cessantes, um cumprimento também para todos os presidentes de junta eleitos ainda por tomar posse, assim como todos aqueles que cessam funções. Cumprimentar também as autoridades civis e militares aqui presentes. Cumprimentar os diretores regionais e delegados regionais, os diferentes representantes dos organismos da Administração Central, os ex-presidentes de Câmara de Faro, aqui presentes, para eles também um forte abraço. Os diferentes representantes das forças políticas, dirigentes das instituições e empresas e que lá está da grande instituição do Sporting Clube Farense, a quem também saúde e dou um abraço por estar aqui connosco. Aos vários dirigentes da comunicação social aqui presente, ilustres convidados, caras e caros farenses, uma simples palavra para que com todos é obrigado. É de facto uma honra poder ter sido escolhido pelos cidadãos eleitores de Faro como o presidente de todos para os próximos 4 anos. Também cumprimentar e dar os parabéns mais uma vez ao Presidente da Assembleia Municipal por aceitar presidir esta instituição essencial à vida democrática do Concelho. A Assembleia é o lugar da discussão, é o lugar do escrutínio, é o lugar do equilíbrio e dela depende, tanto quanto da Câmara, a confiança pública. Contará sempre com o meu respeito e com a minha colaboração leal. Ao Presidente cessante e todos aqueles que serviram o município nos últimos anos, manifesto a minha mais sincera gratidão. Não se discute aqui a legitimidade das opiniões. A crítica é saudável e necessária, mas não se pode jamais
pôr em causa a devoção e o sacrifício exigidos por cargos que tantas vezes comprometeram vidas pessoais em favor do serviço público. A dedicação de quem deu o seu tempo, a sua vida ao Conselho, merece o reconhecimento de todos. A democracia vive da alternância, mas também de memória. Saibamos honrar quem nos precedeu com respeito e com verdade. E pediria para o Rogério Bacalhau e toda a sua equipa uma grande salva de palmas. Agradeço também aos restantes autárquicas agora em fim de mandato e aos que iniciam funções. Saúdo as diferentes mesas autárquicas eleitas sobre as diferentes cores políticas. Iremos trabalhar com o sentido de responsabilidade para que com todas as freguesias e populações. À comunidade académica, às forças vivas do Conselho, às empresas e associações aqui representadas, a minha palavra de cooperação. À comunicação social, o meu compromisso com a transparência. Farenses, obrigado mais uma vez, devo-vos o meu mais profundo e sincero agradecimento aos que se deslocaram às urnas, aos que participaram no debate público, aos que acreditaram e também aos que nos desafiaram. Todos, sem exceção, foram autores deste momento de afirmação democrática. A vocês devo honra, serviço e responsabilidade. Devo respeito, escuta e trabalho. Cada voto é uma voz e cada voz é um compromisso. É por esta confiança e também pela crítica que me comprometo a governar com transparência e proximidade. Finalmente também agradecer à minha família, o meu alicerce, o meu porto de abrigo, o lugar onde tudo começa e onde tudo regressa. A eles o agradecimento pelo apoio constante e incondicional, pela compreensão nos dias longos e pela paciência em tantas inevitáveis ausências. É na serenidade que encontro em casa que renasce a força para trabalhar e é no afeto que recebo convosco que encontro a coragem para continuar. Sem cada um de vós, nenhum dever público se cumpre em verdade, porque é no amor e no sentido de família que encontramos a razão de servir. Obrigado, família. Mas esta foi, sem dúvida, a campanha mais difícil. São já mais de 7 as campanhas em que me propus e esta foi de longe a mais difícil. Não pelas ideias, infelizmente, estas foram sempre bem claras, mas pelo ruído, pelas insinuações extrapolíticas e pelos ataques pessoais. O respeito deve ser uma linha inegociável. A política não se engrandece com ofensas, nem se faz de boates de esquina ou de ataques cobardes nas redes sociais. Pela primeira vez, ousaram mostrar a minha família neste combate. Aliás, muitos deles, com rostos aqui bem presentes, uma dimensão da política evitável, com a qual não compactuo e em nada contribuiu para reforçar a confiança dos cidadãos nos seus representantes. Felizmente, o povo de Faro mostrou maturidade, respondeu com serenidade, com discernimento e com um voto claro, que é, afinal, a forma mais convicta e definitiva de materializar a democracia. Meus caros, hoje não começa apenas o mandato. Começa a provar com trabalho aquilo que as urnas confiaram. A mudança que se materializou nas eleições não é um ponto de chegada, é um imperativo de ação. Quem venceu tem a obrigação de transformar a confiança em resultado. Quem não venceu tem o dever de escutar este veredito e respeitar com uma indelével exigência inerente ao serviço público. Para mim, este é um compromisso simples e inadível. Trabalhar com todos, governar para todos. Não vou perder tempo em redes políticos nem em manobras de bastidores. Há de facto aqui uma urgência, a urgência do progresso e da dignidade cotidiana, que não admite adiamentos. Vamos ser inspiradores pelo exemplo, exigentes pela responsabilidade e eficazes pelo método. A política serve o povo e não é o povo que serve a política. Chego a esta casa com a alma cheia. Senti em cada rua que percorri nos últimos meses o afeto e a expectativa de uma comunidade que se quer reencontrar com a sua capital. Esse compromisso será a minha bússola e todas as minhas horas se pautarão para o fazer cumprir. Sou um homem que, como todos os outros, com virtudes e imperfeições, trago comigo a experiência do caminho percorrido, a vontade de continuar a aprender e a determinação de servir. Sei que nem sempre serei perfeito, mas estarei aqui por inteiro. É por isso que peço a Deus a força para acertar, a lucidez para reconhecer o erro e a coragem para corrigir. E assim, como sempre fiz na minha vida política,
Governarei com humildade, com abertura, com respeito e com certeza que ninguém é, nem nunca será, maior do que a nossa capital. Contudo, Faro precisa de coisas concretas. Promessas vazias não encontram morada, não enchem casas, não recuperam orgulho, nem desenvolvem um sentido de pertença às comunidades. Por isso, seremos pragmáticos e objetivos. As linhas de ação que assumimos até aqui são práticas, mensuráveis e com calendário. Faro enfrenta um desafio estrutural, garantir que todos possam viver com justiça e dignidade na cidade que amam. Por isso, lançaremos um programa robusto e realista de habitação que não se limita a intenções, mas que produza resultados concretos. Vamos alterar os 2 loteamentos municipais para aumentar a significativa capacidade de construção e atingir o futuro e a meta prevista dos 1000 fogos. Este será um grande esforço coletivo, articulado com o Governo, com as várias entidades, que permitirá dar resposta às famílias que estão ainda a aguardar pela sua casa. Habitar em Faro não pode ser um privilégio. Habitar em Faro tem que ser um direito das jovens famílias e dos farenses. Por outro lado, uma cidade que se respeita é uma cidade que se tem que cuidar. Vamos investir na dignificação do espaço público, tornando Faro mais bonita, funcional e orgulhosa na sua imagem. Melhoraremos as entradas de Faro, melhoraremos as entradas da cidade para que espelhem a capitalidade que Faro merece e daremos atenção redobrada à manutenção dos jardins, pavimentos, zonas verdes e espaços de lazer. Em estreita articulação com as juntas de freguesia e com a FAGAR, reforçaremos a capacidade operacional de resposta no terreno, garantindo limpeza, segurança e bem-estar no cotidiano dos farenses. Cuidar da cidade é o primeiro passo para desenvolver o orgulho a quem nela vive. A RIA é sem dúvida um ativo que não podemos continuar a desperdiçar. É um sonho inadiável e que vamos endereçar. Iremos avançar com um plano integrado para recuperar o Passeio Ribeirinho, reabilitar o cais comercial e criar condições para a nova marina. São projetos estruturantes que requalificam a cidade, que atraem emprego e oferecem à população o contacto com um mar e com uma ria que sempre foi seu, mas sempre lhes foi vedado. A educação será sempre encarada como o maior investimento que uma cidade pode fazer em si mesma. É na escola, no talento, na curiosidade dos nossos jovens que se desenha o futuro de Faro. Trabalharemos lado a lado com as instituições e agrupamentos de ensino, com as famílias e com as empresas para garantir que o saber não é apenas transmitido, é vivido, aqui aplicado e valorizado. Queremos construir um Faro 3.0. Um Faro moderno, competitivo e sustentável, capaz de gerar empregos de maior valor acrescentado, onde o conhecimento e a inovação paguem o que realmente valem. Uma cidade onde os nossos filhos possam ficar, trabalhar e prosperar, onde não precisem de partir para encontrar oportunidades, porque as melhores estarão aqui em casa, e em casa que é Faro. Reforçaremos a segurança preventiva, criaremos núcleos locais de proteção civil e ampliaremos a videovigilância nas zonas críticas, sempre em diálogo com a comunidade e com respeito pelas liberdades públicas. Ampliaremos o acesso dos cuidados de saúde primários, reduzindo listas de espera nos serviços básicos. Queremos que todos tenham direito a um médico de família. Este é um sonho e vai ser uma realidade, um compromisso que assumimos com os farenses. Estes são compromissos que não podem esperar. Saúde é dignidade e é a nossa prioridade. Vamos tornar Faro caminhável, melhorando os percursos pedonais e trabalharemos para soluções de estacionamento que não penalizem quem cá vive. Ampliaremos o apoio real ao comércio tradicional, com incubadoras para projetos jovens e políticas de financiamento e capacitação das associações. Queremos uma cidade dinâmica, que produza e que retenha o talento. A Culatra, o Farol e os Hangars receberão uma atenção específica, com equipas técnicas móveis que se deslocam até estes núcleos nas nossas ilhas. Investimento em equipamentos, em melhoria na sua ligação e projetos intergeracionais que promovam a inclusão e a sustentabilidade. Estes são compromissos com prazos e critérios, cada um terá indicadores, responsabilidades e revisão pública periódica. Exigiremos resultados e daremos as condições para que as exigências sejam cumpridas. Meus caros e minhas caras, é fundamental fazer, e esse foi o nosso lema, é preciso dar o primeiro passo.
A abstenção que vimos nas últimas eleições continua a ser um sinal de alerta. Não basta vencer nas urnas, é preciso reconquistar a confiança daqueles que perderam. Com forma e efeito e com serenidade. Para tal, a transparência também será uma regra. Contas claras, processos participativos e canais permanentes entre a Câmara e os cidadãos. É esse restabelecimento de confiança que nos permitirá combater a indiferença e transformar a participação em responsabilidade cívica. Por isso, as pessoas que vão trabalhar comigo e com a nossa equipa nos departamentos da Câmara, e digo isto com toda a franqueza, quero-vos motivados, com condições e com autonomia, para cumprir as tarefas que lhes sejam designadas. Tudo farei para que o ambiente de trabalho seja justo e propício à excelência, porque só com equipas valorizadas se obtêm resultados para o Conselho. Não perderei nada que eu próprio não esteja disposto a dar, recursos, escuta e liderança. A política local não pode ser apenas um exercício de poder pessoal. Queremos exemplos, não símbolos vazios. Práticas, não truques. Resultados em vez de retórica. Convido todos os partidos, todas as juntas e todas as forças vivas para um mandato feito de diálogo, sério e em prol de Faro. Não há espaço para chantagens ou extremismos. Há espaço, e sim, para convergências programáticas e para apoios pontuais que coloquem o bem comum à frente das cores partidárias. Governar é gerir a complexidade com responsabilidade e é isso que iremos fazer. Abre-se aqui um novo capítulo. Faro é uma cidade que terá agora uma nova história. Contudo, essa história não se escreve sob a vitória de um homem ou de um partido. É a vitória da vontade coletiva de um Conselho que exige mais e exige melhor. Temos 4 anos para aumentar o número de pessoas que acreditaram e só faremos com trabalho conjunto, humildade e resultados. Contudo, não vos prometemos milagres. Prometemos trabalho. Não prometemos atalhos. Prometemos caminhos certos. Termino como comecei. A política serve o povo, não é o povo que serve a política. Convosco, com a minha equipa e com a Assembleia Municipal e com todas as instituições, vamos fazer. Por Faro, acima de tudo, viva Faro, viva Faro, viva o Algarve! É para encerrar a sessão. Mas a sessão só se encerra depois da sessão de cumprimentos. De maneira que eu convido, obviamente, por direito próprio, o Sr. Presidente da Câmara e a equipa por figurar-se aqui.
darem qualquer dia um novo e-mail para começar. Quando quiser, todas. Eu vou pedir o número ao chefe. Aquela, lembra-se que eu disse que aquilo não ia funcionar e não funcionar? Ainda continuar a não funcionar.
Mais Algarve. O Algarve num clique.